Senhores, bora para mais uma questãozinha de dinâmica. Olha só. Uma aeromoça, locomovendo-se até o setor de embarque de um aeroporto, transporta sua mala, puxando-a por uma alça que forma um ângulo θ com a horizontal, conforme mostra a figura. Ele dá uma pulsão de seno e cosseno de um ângulo aí e fala o seguinte: a massa da mala, incluindo a bagagem interna, é de 12 kg. E para puxá-la ao longo do trajeto, mantendo a velocidade constante, isso é importante vocês grifarem, porque se a velocidade é constante, garante que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, garante que a força resultante sobre o corpo vale zero. Se a resultante vale zero, é porque o nosso sistema está em equilíbrio. Todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para baixo. Todo mundo que puxa para a direita tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para a esquerda. Já é garantido o equilíbrio sobre a mala. A aeromoça exerce na mala ao longo da alça uma força de 20 newtons. Então, vamos colocar aqui, ó. Ao longo dessa alça, ele garante para nós que essa aeromoça exerce uma força, vou chamar de F essa força, e ela vale 20 newtons para nós, certo? Considerando que a força de atrito total entre as rodinhas e a mala da mala e o piso é de 10 newtons, olha que bacana. Ele garantiu para nós agora que nesse exercício entre as rodinhas da mala e o piso, nós vamos ter uma força de atrito que, nesse caso, ele garante para nós que vale 10 newtons, certo? E que a aceleração da gravidade é 10, determina item A o valor do ângulo θ e item B a componente normal da força do piso sobre a mala. Por que ele fala de componente normal da força do piso sobre a mala? Porque a força do piso sobre a mala não é só a normal, né? Entre o piso e a mala existe também a força de atrito, que é devido ao contato com o solo. Então, percebe que o solo aí aplica duas forças sobre a mala, né? A normal, que é perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, e esse atrito, que é paralelo à superfície, né? Atrapalhando o movimento aí do carrinho, da malinha, no caso, né? Então, meninos, olha só, as forças que estão agindo, além da que nós desenhamos aí, agindo nessa mala, obviamente nós sabemos que nós temos a força peso. Peso é sempre vertical para baixo, e nesse caso, o peso dessa mala é a massa, que é 12 kg, vezes a gravidade, que vale 10. O peso vale 120. Perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, nós temos a normal. Ah, peão, a normal vale 120, né? Negativo. Negativo. Agora nós vamos ter que tomar cuidado, porque ao decompor a força F, já que essa força está inclinada, nós vamos decompor ela. Ao decompor a força F, você vai descobrir que tem aqui uma força Fx, F na direção X, e uma outra componente que nós vamos chamar de Fy, é a componente da força F na direção do eixo Y, certo? Então, eu percebo que ao trabalhar com as componentes, se esqueçam essa resultante, vocês não estão trabalhando mais com a resultante, nós estamos trabalhando apenas com as componentes. Outro detalhe é que ele garantiu para nós que a velocidade é constante, que, portanto, o sistema está em equilíbrio. Então, você sabe que todo mundo que puxa para a direita tem a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda, e todo mundo que puxa para baixo tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para cima. Perceba que a normal não está anulando o peso sozinho, a normal está tendo uma ajuda, a componente Fy, né? Então, percebo que a normal a gente não pode afirmar que vale 120, e por isso que ele pergunta, né, o valor dessa normal lá no item B para nós. Bom, primeira coisa, vamos descobrir as componentes, né? A componente Fx é o vetor que eu estou decompondo F. Percebo que quando eu projeto ela em X, eu projeto com o ângulo, portanto, eu vou falar que é com o ângulo θ. Já a componente Fy é o vetor que eu estou decompondo F. Percebo que quando a gente projeta em Y, projeta sem o ângulo θ, então aqui é sem θ para nós. Dessa forma, Fx vai ficar 20 vezes o cosseno de θ, que é o que ele quer, né? Ele está pedindo para nós esse ângulo de θ, e enquanto a Fy vai ser 20 seno de θ. E para resolver este item A, nós já vamos poder analisar dessa forma. Ó. Nós percebemos que quem puxa para a direita, que no caso é a componente Fx, tem a mesma intensidade de quem puxa para a esquerda, que no caso é a força de atrito, a componente que a superfície aplica horizontal à nossa superfície, aí, né, para a superfície. Então, a Fx, nós vimos aqui, ó, é o 20 vezes o cosseno de θ. Tudo isso igual à força de atrito
que ele garantiu para nós no texto, que vale 10 newtons. Perceba, então, que o 20 vai passar dividindo, vai ficar 10 dividido por 20, que é meio. E o ângulo, cujo cosseno dá meio para nós, a gente chega que o ângulo θ vale 60 graus. Portanto, essa é a resposta do item A para nós. Agora, no item B, ele quer que a gente determine o valor da componente que a superfície aplica na mala, né? Essa componente perpendicular, normal à superfície. Então, eu quero a normal. E aí, olhando ali, na vertical, nós podemos falar que todo mundo que está puxando para cima, no caso a normal, mais a nossa componente FY, tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para baixo, que nesse caso é o peso da mala. A normal é o que nós queremos. A FY é o valor F, então a FY está aqui, ó, é o valor F, que vale 20, vezes o seno de θ. Nesse caso, nós já sabemos que o ângulo θ vale 60 graus. Tudo isso igual ao peso do corpo da mala, né? Que nós já descobrimos anteriormente que vale 120 newtons. Então, nós vamos ficar aqui a normal, mais aqui, lembrar que seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2, né? Então, vai ficar 20 vezes raiz de 3 sobre 2, ou 10 vezes raiz de 3. Se você cancelar o 20 por 2, isso dá 10 vezes raiz de 3. A raiz de 3, senhores, ela vale aproximadamente 1,7, tá? Aproximadamente 1,7. E, portanto, 10 vezes 1,7 dá 17? Positivo, né? Passa para o outro lado, então, da igualdade. Esse 17 vai ficar negativo. E 120 menos 17, a gente vai chegar aqui a nossa normal. Ela vale aproximadamente, né, já que a gente aproximou a raiz de 3 lá, 103 newtons. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.